Bom dia, meus irmãos. Shalom. Graças a Deus por mais um dia. Nós estamos aqui para o último dia da palavra profética. Hoje é o 12º dia e eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar por mais uma vez. Glória a Deus. Você que for entrando, compartilha a live para 2, 3 pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com cada um de nós através da vida do nosso pastor Paulo. Já já o pastor Paulo Lima estará conosco, trazendo para cada um de nós aquilo que o Espírito Santo confiou ao coração dele. Bom dia, Adriano, shalom. Bom dia, missionária Lenita, shalom. Glória a Deus. Já já o pastor Paulo Lima estará conosco, compartilhando aquilo que o Espírito Santo confiou ao coração dele. Eu tenho certeza que seremos poderosamente abençoados. A 12ª palavra profética para o ano de 2026. Shalom, shalom para todos que estão entrando agora. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Bom dia, pastor, shalom. Pastor que está voltando de Águas Claras. Glória a Deus. Pastor Paulo, shalom. Shalom, meu amado. Bem, como é que o senhor está? Tudo bem? Bem, querido, bem, graças a Deus, feliz por estar com vocês nesse encerramento desses 12 dias proféticos, que será uma bênção, tem sido uma bênção e vai se manifestar cada uma dessas palavras proféticas aí, em nome de Jesus, no ano que se aproxima. Amém, glória a Deus. Pastor, o senhor já está com a oportunidade, pode transmitir para a igreja tudo aquilo que o Senhor confiou ao seu coração. Tenho certeza que será uma bênção e Deus vai ministrar em nossas vidas através da vida do Senhor. Muito obrigado, Samuel. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de aqui, nas primeiras horas dessa manhã, poder servir a igreja
e nisso honrar o Senhor e agradecer ao pastor Lázaro, à pastora Ellen por esta oportunidade, esses irmãos abençoados e abençoadores dessa família que a gente tem caminhado juntos e fortalecido a vida um dos outros através da comunhão em Cristo Jesus. Bem, eu quero então começar orando por você que está conosco, por aqueles que haverão de posteriormente assistir essa live, crendo que o Senhor falará aos nossos corações de uma maneira muito especial e específica. Amém? Eu te dou graças, Pai, pela beleza desse momento, quando nos reunimos como os teus filhos, como tua igreja, para receber de ti, para estabelecermos esse tempo de comunhão, para estarmos refletindo nas verdades do reino, para que possamos manifestá-lo nesta terra. Graças te dou por esse ministério, esse serviço que o Senhor confiou ao pastor Lázaro, e que essas palavras que foram ministradas durante esses 12 dias possam se tornar verdade e uma expressão de uma devoção a Cristo Jesus e de amor à sua palavra. Em nome de Jesus, eu oro para que todas as pessoas que posteriormente vão assistir essa live também possam ser de igual modo ministrada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, eu quero já iniciar essa palavra ou esta mensagem já trazendo a palavra profética que é maturidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas das ministrações, dessas 12 ministrações, e foi ministrado a respeito de amor, de fé, de transbordo, de serviço, de avivamento, de restauração. Ainda ontem eu ouvia o Paulo ministrando alguma coisa a respeito de olhar para o trono, e eu estou seguro, eu estou confiante de que se a igreja, se nós de verdade nos propusermos a deixar que o Espírito Santo ative essas verdades, essas palavras proféticas em nossos corações, assim sucederá. Cada uma dessas palavras em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. E hoje, quando encerramos esses 12 dias, e para mim é um privilégio poder estar fechando este ciclo desses 12 dias, eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos 8. E como já mencionei, a palavra para o mês, a palavra profética para o mês de dezembro é maturidade. Talvez a gente necessite, talvez não, certamente nós necessitamos atentar com uma certa sensibilidade para essa palavra, porque desta palavra e dessa manifestação depende todas as demais palavras que foram ministradas durante esses 12 dias. E nós vamos entender o que é que o Espírito Santo deseja de nós, como seus filhos, como sua igreja, nesses últimos dias antes da vinda de Cristo, sobre esse tema maturidade. Então acompanhe comigo esse capítulo lindo, maravilhoso de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, que ele vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se você vive segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Marque esse versículo aí, o 14. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para que vivam outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Primeira coisa para nós entendermos a respeito da maturidade é que a maturidade à luz da palavra não tem nada a ver com a maturidade no conceito secular. Maturidade no conceito secular, geralmente, ela é destinada para alguém que tem mais idade ou alguém que tem mais experiência de vida. No contexto bíblico, a maturidade, ela tem a ver com o quanto de Cristo foi formado em você, com o quanto de Cristo foi formado em nós. Esse é um ponto muito importante para nós estarmos refletindo e permitindo que o Espírito Santo ministre os nossos corações. Paulo ele está falando aqui a respeito da adoção. E o pano de fundo, ou seja, o contexto desse capítulo, dessa expressão de Paulo aqui, é, na verdade, o evangelho da graça. E por que o evangelho da graça? Porque Paulo está falando aqui exatamente no versículo 16, que diz que nós fomos adotados em Cristo Jesus. O espírito de adoção. Nós somos filhos porque, através de Cristo Jesus, ele nos deu essa condição. Lembra-se do que Jesus fala em João capítulo 12, não 12, mas o versículo, primeiro, versículo 12, que diz: Mas a todos quanto receberam, deram-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Portanto, Paulo está dizendo aqui que o evangelho da graça ele nos dá essa condição de quando abraçamos a fé em Cristo Jesus, quando recebemos a palavra do Evangelho, somos então transformados como filhos de Deus, ou seja, adotados. Nascemos de novo. Esse tema aqui é o mesmo tema que Jesus estava tratando com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que é que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, o nascer de novo é a salvação. E para que você nasça de novo, você não precisa fazer nada. Para que você se torne um filho de Deus, você não precisa fazer nada senão crer, senão receber gratuitamente a salvação e automaticamente você se torna um filho de Deus. E aqui eu pergunto para você, quando você nasceu, quanto de esforço você fez para nascer? Nenhum. Simplesmente nós nascemos. Alguém fez força por nós. Alguém sofreu por nós. Alguém nos gerou. Alguém sangrou para que nós pudéssemos nascer. Mas nós não fizemos esforço nenhum. É o que Jesus está falando para Nicodemos, é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo que nós lemos, o 16, que diz que nós somos adotados por Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você simplesmente nasce. Para você se tornar um filho de Deus, você simplesmente é gerado e nasce. Eu vou fazer a força, eu vou sofrer, eu vou sangrar, eu vou sofrer a dor. Para quê? Você simplesmente nasça. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que a salvação, o nascer de novo, o tornar-se filho de Deus, nesse contexto aqui, é graça. Não tem nada que o homem possa fazer para dizer eu obtive a salvação, eu fiz força, eu fiz por onde ser um filho de Deus. Não, não. Paulo já afirma isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, quando ele diz: pela graça vocês são salvos. É por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem do fazer, não vem do realizar, não vem da obra, para que ninguém se glorie. Então, o nascer de novo, o tornar-se filho de Deus, nesse contexto aqui, é simplesmente graça. Mas deixa eu te mostrar um outro texto. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Há uma palavra que a gente precisa entender.
Porque se Paulo está dizendo que tornar-se um filho de Deus é de graça, não precisa fazer coisa alguma. Olha o que Jesus vai nos falar aqui no capítulo 5, o versículo 43. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ama o seu próximo e odeie ao seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos, coisa difícil, hein? E orem pelos que perseguem vocês. Complexo isso aqui. Olha o que diz o 45. Para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Bem, esse texto parece que traz para a gente aqui uma dificuldade. Porque se Paulo está dizendo que nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus, e eu não preciso fazer força nenhuma, por que agora Jesus está dizendo que para que eu me torne filho do Pai que está nos céus, eu preciso amar o meu inimigo? E aqui o contexto, ele está falando a respeito dos romanos que oprimiam os judeus. Por que eu tenho que amar esse povo e vou orar agora por quem me persegue? Se mal a gente está orando pelos amigos, pelos irmãos, por aquele que não persegue. Existe aqui alguma contradição? A Bíblia está se contradizendo? De maneira nenhuma. E aqui que eu quero entrar com essa revelação e peço ao Espírito Santo que nos traza, que nos conduza a esse lugar. Bem, podemos dar continuidade, verdade? Sim, sim, pastor. Bem, nós estamos falando exatamente do segundo texto de Mateus, capítulo 5, quando Jesus traz a afirmação de que, para que nós nos tornemos filhos do Pai Celestial, necessariamente precisamos amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. E a gente aí compara com a palavra de Paulo, dizendo que nós recebemos o espírito de adoção e por isso nos tornamos filhos de Deus, que tem a ver com algo que é de graça. Então, qual é a questão aqui? Por que Paulo está dizendo que para ser filho de Deus, simplesmente eu preciso nascer de novo? É de graça, eu não preciso fazer esforço nenhum. E por que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele diz que para eu me tornar um filho de Deus, eu preciso amar o meu inimigo e orar por quem me persegue? Obviamente que não há contradição alguma na palavra de Deus. Entretanto, é importante a gente entender que quando Paulo está falando aqui, por exemplo, no capítulo, ah, no versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está falando aqui de um filho recém-nascido. A palavra filho aqui é tekno, do grego, que significa um filho recém-chegado, recém-nascido, vulnerável, dependente. Portanto, esse aqui é o perfil de todos nós quando nascemos no reino de Deus. Quando abraçamos a fé em Cristo Jesus, nos tornamos simplesmente filhos de Deus. Somos a parte dele, saímos dele, fomos gerados por ele. Agora, quando você lê Mateus capítulo 5, esse filho, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, Jesus está falando aqui, é uma outra nomenclatura, não é tecno, é huios. Huios significa filho maduro, filhos amadurecidos. Portanto, o que é que o Espírito de Deus, ele quer falar aos nossos corações com relação a esse tema de maturidade? O que que nós precisamos entender para esse mês de dezembro, essa palavra profética destinada ao mês de dezembro, mas que precisamos atentar para ela aqui e agora? O que é que o Espírito quer falar aos nossos corações? É que existe uma transição
a ser a ocorrer, há uma transição a se manifestar. Porque nós nascemos no reino, somos essas crianças recém-nascidas, essas crianças dependentes, essas crianças que necessitam do cuidado do pai, mas o desejo desse pai é que esse filho amadureça. E aqui, Samuel, há algo interessante, porque me parece que perdemos a percepção de que o propósito do evangelho é exatamente esse, não é apenas, gerar pessoas nascidas em Deus, mas é fazer com que essas pessoas que foram geradas, essas crianças, se tornem adultos, amadureçam. Porque Paulo ele vai falar à igreja, da Galácia, falar aos Gálatas, que ele sente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele vai falar também lá em Efésios, no capítulo 4, até que nós atinjamos ou cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, é entendermos que nós precisamos, entender o quanto de Cristo está sendo formado em nós, discernir o quanto eu me pareço com Cristo. Isso é ser maduro, isso é poder ter a mentalidade, o conceito bíblico e espiritual de chegar ao ponto de amar o inimigo e de orar por quem persegue, porque uma criança ela não vai ter essa percepção. Um tecno, né, que é a palavra grega que o texto aqui de Paulo traz, esses que são nascidos de novo, não tem essa capacidade. Então, o Espírito está chamando a nossa atenção para que nós entendamos essa necessidade, esse propósito, é algo proposital do Evangelho, que é nos amadurecer. E aí eu falava no início da live que esta palavra e profética, ela deve, embora ela esteja sendo a última a ser proclamada, mas ela deve ser a primeira a ser compreendida e praticada. É entender que eu preciso, passar por esse processo de transição. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu deixo de ser um filho apenas, recém-nascido e me torne um filho amadurecido? Tem um outro texto de Gálatas, capítulo 4, se eu não me engano, aonde Paulo vai dizer que o filho, enquanto ele é uma criança, ele não tem direito à herança, porque ele é igual a um escravo, né? Paulo falando ali, fazendo uma comparação ali a respeito do filho de Agar, o filho de Sara, enfim, e ele está dizendo que enquanto o filho ele é criança, ele não tem direito à herança. Apenas quando ela atinge a idade ou a maturidade, aí sim ele tem direito à herança. Isso deve nos fazer refletir e pensar. Mas a pergunta aqui é: se para um filho recém-nascido não precisa esforço nenhum, o que é preciso então para que um filho recém-nascido ele se torne maduro? Enquanto um não precisa fazer nada, o outro precisa fazer tudo. Enquanto um é de graça, o outro requer um preço. Porque eu sei que é maravilhoso entendermos que somos filhos de Deus, mas um filho imaturo, ele não consegue avançar, ele não consegue dar prazer ao pai. Pelo contrário, eu imagino que um pai, quando tem um filho que percebe que ele não está se desenvolvendo, isso gera preocupação. A Agatha, minha filha mais velha, ela já tinha 1 ano e 6 meses e ela até então não tinha andado, e eu comecei a me preocupar. Eu digo: "Uau, a Agatha já era para estar andando, e não está andando". Eu imagino que não que o Pai, o nosso Deus, ele se preocupe com isso, mas ele fica nessa expectativa e nessa esperança. Uau, Paulo já era para estar caminhando, Paulo já era para estar dando passos maiores, Samuel já era para estar nesse nível, nesse estado, mas ele ainda não desenvolveu, ele não está desenvolvendo.
E se não está desenvolvendo é porque há um problema, há algo que precisa ser revisto, reparado, discernido, analisado. E eu creio que é isso que o Espírito deseja que nós façamos a partir dessa palavra. Mas, bem, a pergunta foi: como é que a gente transiciona, então? Como é que faz alguém que, por exemplo, deixa de ser esse filho tecno para ser um ruios? Todas as vezes que a palavra menciona Jesus como filho, é essa palavra ruios, um filho amadurecido. Então, como é que a gente faz para ser esse filho? Como é que transiciona? Primeira coisa, olha o versículo 14, que eu pedi que vocês colocassem atenção. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos. E esse filho aqui é ruios. São filhos de Deus. Primeira coisa é ser guiado pelo Espírito de Deus. Não são poucas as vezes que as pessoas me perguntam: Paulo, é pecado fazer tatuagem? É pecado fazer sexo antes do casamento? As pessoas ficam procurando o certo ou errado. Essa aqui é a posição do recém-nascido, do tecno, do filho que nasceu. Ele quer saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. O ruiós não. O Royós, ele amanhece todos os dias dizendo assim: Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? Espírito Santo, como eu vou realizar isso aqui? Espírito Santo é com você. Espírito Santo, eu recordo daquilo que o Senhor me falou através de Cristo Jesus. Lembra que Jesus disse a respeito do Espírito? Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vai vir para guiar vocês na verdade. O filho amadurecido, ele é guiado pelo Espírito, e o filho recém-nascido, ele precisa querer ser guiado pelo Espírito de Deus em todas as áreas da sua vida, ser guiado nos seus pensamentos. E sabe como é que funciona isso na prática, queridos? É dar acesso. É dizer: Senhor, um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu não tenho controle dela. Eu não tenho direito, porque eu já entreguei ao Senhor. Por isso, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito no meu pensar, no meu agir, no meu falar. Eu não quero fazer da minha forma, mas da tua. É uma entrega, é uma rendição incondicional. Essa é a maneira prática de você ser guiado pelo Espírito de Deus. E são das mínimas coisas. Contar uma experiência rapidinha. Eu tenho E isso aqui não é doutrina, tá, gente? Isso é uma questão minha, para vocês entenderem como é importante a gente ir treinando a nossa vida espiritual dessas questões que parece que são ínfimas e não tem importância nenhuma. Mas eu, por exemplo, até nas minhas roupas, eu pergunto ao Espírito Santo. Para ser bem verdadeiro com vocês, eu perguntei a ele o que, é que eu vestiria para essa live. Tem uma experiência marcante com relação a isso. Ah, eu fui convidado para ministrar numa igreja em São Paulo. Na época eu era pastor em Salvador. E essa igreja, ela estava buscando pastores, porque a igreja estava passando por um processo difícil pastoral, estava sem pastor. E como Salvador é quente, obviamente, São Paulo na época estava frio, então eu não ministrava em Salvador de terno e gravata. E nessa igreja local eu iria ministrar de terno e gravata. Como eu não tinha, então eu fui alugar. Era um shopping ali no centro da cidade, na Avenida 7, eu não lembro desse shopping. Orixá Center, é isso aí? Ainda existe? Orixá Center? Acho que é isso aí. Lázaro deve saber, Samuel não. Pela cara de Samuel, parece que não conhece, não. O que acontece? Eu fui com o Fernando e nós queríamos ser guiados pelo Espírito nisso. E aí escolhemos 3 ternos, eram 3 ministrações, eu escolhi um e Fernando escolheu o outro. Estavam na direção, pedimos o Espírito Santo. E ele me escolheu uma gravata prata, um terno, uma camisa vinho e uma gravata cinza. Meu amigo, era um negócio horrível. Eu me senti um Judas, né? Na noite de queima de Judas. E ela disse: não, mas vai, porque a gente vai, porque vai ser uma bênção, porque tal, tal, tal. De tanto ela falar, eu levei. Estava na direção do Espírito, estava guiado pelo Espírito.
E aí, quando nós chegamos naquela igreja, o tema que eu preguei, eu vesti logo aquele terno, porque eu disse assim: eu vou logo vestir logo essa mortalha aqui, para poder me livrar dele. E então, o tema que eu preguei da mensagem foi: não chores. E quando eu estou pregando, eu percebo que tem uma senhorinha no último banco daquela congregação chorando todo o tempo. Que coisa, não, não chore, e ela chorando, não chore, ela chorando. Ah, final da mensagem, fui à porta cumprimentar os irmãos e aquela senhora ficou por último. E ela disse assim: pastor, o senhor crê nos dons do Espírito? Porque era uma igreja tradicional, né? E eu disse: sim, minha amada, eu creio. Ela disse: olha, desde que o senhor entrou ali naquele púlpito, eu não aguentei e comecei a chorar. E estou chorando durante todo o culto. Sabe por quê? Porque antes do senhor entrar naquele púlpito, eu já te conhecia. Porque o senhor me mostrou você em sonho. E o senhor estava com essa gravata, com esse terno, exatamente com essa camisa. E sabe o que o senhor me disse, pastor? Que o senhor vai ser o pastor dessa igreja local. E não deu outra. Com 3 meses eu estava indo para São Paulo assumir aquele ministério. Eu estou contando aqui a respeito de ser guiado pelo Espírito em coisas ínfimas. É quando você dá acesso ao Espírito Santo. Mas bem, não quero me demorar. Você precisa entender que se você quer ser um filho maduro, uma filha madura, você precisa querer ser guiada pelo Espírito de Deus. Segundo lugar, se você quiser ser um filho amadurecido, um ruiós, você precisa comer comida sólida. E aqui eu vou tomar emprestado o texto de Hebreus, capítulo 5, que diz que nós devemos, pelo tempo, já devíamos ser mestres. Olha o que diz o versículo, vou pegar só o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha isso. Leite. O que é o leite? Ainda que seja o leite materno. O que significa isso? É um alimento que foi processado. A mãe processou esse leite e colocou na boca da criança. Você sabe o que faz alguém ser transicionado, um filho tecno, para um ruiós? É quando esse filho, ele mesmo prepara esse alimento. É quando ele vai em busca desse alimento. É quando ele manuseia, é quando ele faz. Isso significa quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta e se alimenta da palavra, é você e o Senhor, é você e o Espírito Santo, é você recebendo dele e extraindo do alimento sólido. Sabe o que é leite? Leite é tudo aquilo que você recebe do outro. Isso aqui é leite. Você está recebendo leite, porque você não está produzindo. Eu produzi. E eu estou dando para você. E está tudo certo. Leite é bom. Né? Todos nós gostamos, pelo menos eu, particularmente, eu gosto de leite. Mas, como adulto, se eu quero receber nutrientes para me manter firme, forte, eu tenho que comer comida sólida. Leite é uma vez ou outra. Paulo, o que é que você está falando na prática? É que você precisa sair do YouTube. Você precisa deixar essa atitude contínua de se alimentar ou entender que você vai crescer espiritualmente ouvindo mensagem dos outros. É bom. Vez por outra você ouvir, você ser edificado, é bom. Mas o que o Espírito de Deus quer é que você seja filho experimentado na palavra, que prepara, junto com o Pai, com o Espírito Santo, esse alimento que te deixa robusto, forte. E deixar a moleta, e deixar o alimento processado por outro. Entende isso? Então, quando você prepara o alimento sólido, quando você tem tempo, dedica tempo para fazer isso, você naturalmente, consequentemente, inevitavelmente vai se tornar um filho maduro. Mas eu vou voltar ao capítulo 8 de Romanos para a gente falar do terceiro e último. A última maneira de como você pode ser transicionado de um filho recém-nascido, indefeso, para um filho maduro. Versículo 18 diz assim:
Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Esse texto aqui, ele traz justamente algo que todos nós resistimos. Não queremos sofrimento. E hoje o evangelho ele está tão mesclado que existe até uma denominação que diz assim, pare de sofrer. E eu entendo que o contexto, e aqui não é palavra de crítica, de verdade, tá? É só para contextualizar. Eu entendo aqui que o parar de sofrer é parar de sofrer das mãos do inimigo, parar de sofrer as ações malignas. Eu quero entender dessa maneira. Entretanto, o que nós estamos fazendo com essa palavra é dizer que nós, como filhos de Deus, não podemos sofrer e não devemos sofrer. E nos esquecemos que Paulo ele vai falar em Filipenses capítulo 1 que a nós foi dado não apenas o crer nele, mas o sofrer por ele. Uma criança, ela foge de sofrimento. Uma criança, ela corre de sofrer, tudo ela chora, porque ela quer ser atendida, porque ela quer ser consolada, porque ela quer ser liberta, livre daquela situação de dor, de sofrimento. O filho maduro não, o filho maduro abraça o sofrimento. E eu não sei como é que o Espírito Santo pode ministrar ao seu coração essa revelação, porque no entendimento talvez você rejeite o que está sendo falado. Mas é uma verdade, é uma máxima bíblica. O pai, por exemplo, ele abraça o sofrimento do filho. Quando o pai vê um filho doente, e talvez aqui quem é pai sabe o que eu estou falando, quem é mãe sabe o que eu estou falando, ele simplesmente ele quer estar com aquele filho, o filho está com febre, ele não dorme, porque ele quer estar com o filho. O pai, ele se abstém do comer para dar ao filho, se necessário. Eu abraço a dor, eu abraço a escassez, eu abraço o sofrimento para que o meu filho tenha. Hoje eu não tenho meu pai. Mas se eu tivesse na minha posição de maturidade hoje, eu não estaria para o meu pai querendo que ele me trouxesse coisas, me livrasse de dores, mas eu estaria livrando. Entende? Eu estou fazendo aqui uma alusão ao nosso Pai Celestial e a nós, e a postura que ele quer que nós tenhamos, porque ele disse assim: ó, sede perfeito. Jesus disse: como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que perfeição é essa? Não é a perfeição de não ter erro, mas é de ser maduro, de maturidade. Queridos, eu encerro essa palavra desejando que o mês de dezembro de 2026 seja um mês não em que você vai ser ativado na maturidade, mas que você já esteja chegando ou esteja vivenciando dezembro de 2026, entendendo o quanto de Cristo foi formado em você, o quanto você se parece com ele. Uma pesquisa saiu dizendo que daqui a 10 anos o Brasil será 61% de evangélico. Mas que importância tem isso se for 61% de filhos tecno, de criança? Não impacta, não transforma, não traz o reino de Deus. Porque o versículo 19 que nós lemos diz que toda a criação geme aguardando a redenção dos ruiós, dos filhos de Deus, os filhos amadurecidos, aqueles que se movem no profético, aqueles que traz o céu para a terra, aqueles que se parecem com Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém, glória a Deus, pastor. Que venhamos pegar essa palavra, viu, irmãos? Maturidade. É um dos pontos principais. A igreja precisa amadurecer. Quando nós somos expostos à palavra de Deus e somos direcionados pelo Espírito Santo,
a gente está no caminho da maturidade. E esse ponto que o senhor falou é extraordinário. Eu gosto muito dessa frase. Chegar à estatura ideal de Cristo. Cristo precisa ser edificado em cada um de nós e que venhamos agarrar isso. Que de janeiro a dezembro nós venhamos sempre estar observando o que precisa crescer dentro de nós é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No último domingo, eu estava ministrando a ceia e o Espírito Santo trouxe uma revelação ao meu coração sobre o período a qual o povo estava preso no Egito e teve a celebração da Páscoa. E a gente vai ver lá, pastor, um texto que diz assim: cada família vai ter que ter um cordeiro e esse cordeiro vai ter que ser consumido por completo. E o que o Espírito Santo trouxe no meu coração foi: qual a parte de Cristo que precisa ser transmitida para as nossas vidas? Porque aquele cordeiro representava Cristo e o cordeiro precisaria ser consumido por completo. Então, na ceia do Senhor, é o momento de nós olharmos qual a parte de Cristo que está faltando em nós. Então, é isso, que a igreja venha a ser madura ao ponto de Cristo estar sendo edificado diariamente em nossas vidas. Eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano de maturidade, onde você vai viver aquilo que você nunca viveu, porque você está crescendo em Cristo. Glórias a Deus. Pastor, ora aí. Claro que sim. Graças te damos, Senhor, pelo poder da tua palavra transformador, resgatador, redentivo. Obrigado por cada irmão que está conosco nessa live, obrigado por tantos outros que ouvirão, que sejam tocados e levados a esse lugar de revelação, de intimidade contigo e do entendimento de que necessitamos ser formado plenamente através de Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Obrigado Deus. pela vida do Samuel, pela vida do pastor Lázaro, toda a sua família. Segue, Senhor, cumprindo nele todo o propósito do teu coração, para que nisso o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família. Nós agarramos essa palavra no nosso espírito. Eu tenho certeza que o ano de 2026 será direcionado pelo Espírito, será um ano de maturidade, será um ano onde nós viveremos cada uma dessas palavras proféticas. 12 palavras proféticas para um ano debaixo dessa palavra. Eu entendo que quando a gente pega as palavras e crê nas palavras proféticas, elas vão determinar tudo. Então entenda isso. O profético é a gente olhar para o futuro e crer nele, com a certeza que isso será realidade na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, pastor, no Senhor e em toda a sua família. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você, querido. Até mais. Deus abençoe. Até. Amém. Tchau, tchau. Shalom, irmãos. Que Deus continue a abençoar a vida de todos. Um forte abraço.